É pesquisa e inovação, que é fundamental para o desenvolvimento da nação. Nós vamos conversar com o feirense Elias Ramos de Souza. Ele é diretor de inovação da FINEP, empresa pública que tem a função de agência de inovação no Brasil. Bom dia, Elias. Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes da Princesa FM. Elias, você é feirense mesmo, né, Elias? Sou feirense, nasci em Feira de Santana, aí nasci e me criei na rua Ari Barroso, ali entre a Brasília e a Serraria Brasil. Muito bem. Aí o Elias, curiosamente, é irmão de um grande amigo meu, que é o nosso querido Lídio, foi colega meu de tiro de guerra, Lídio 120 ou 42. Grande amigo, grande figura, Lídio, um café especial para você, um abraço especial aí para o Lídio, que deve estar nos ouvindo. Mas, meu caro Elias, me fale um pouco sobre o INEP. A FINEP. A FINEP, Dilson, é uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e ela funciona como a Agência Brasileira de Inovação, financiando projetos através de diferentes instrumentos de apoio, né? Nós temos a subvenção econômica, que é um recurso não reembolsável para apoiar a inovação nas empresas. Tem o crédito também, a FINEP está oferecendo crédito a taxas baixas, baseadas na TR, que está na faixa de 2%, no momento em que o Brasil enfrenta uma taxa Selic muito alta, de 13,75%, e nós operamos também com instrumentos de investimento em empresa, através do qual a FINEP pode se tornar sócia de empresas com o objetivo de ajudar startups, micro e pequenas empresas brasileiras a se desenvolverem. Bem, e hoje você teria assim como exemplificar na prática o funcionamento de empresas junto ao FINEP? Olha, nós operamos através de apoio direto à empresa e operamos também com o apoio chamado apoio descentralizado, que nós fazemos nos estados em parceria com as fundações de amparo à pesquisa e com os bancos de desenvolvimento. Aqui no estado da Bahia, nós temos parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia, que é a FAPESB, vinculada ao governo do estado, e temos parceria também com a Desembaía. E a FINEP, ela apoia projetos em diversas áreas do conhecimento, na saúde, na agricultura, na indústria aeroespacial, na área de energia. Recentemente, nós assinamos contratos, por exemplo, com a Embraer, que é uma empresa brasileira na área de aeroespacial, muito destacada, é a principal empresa no mundo hoje em aviões de pequeno porte, e isso graças ao desenvolvimento de tecnologia que a Embraer teve ao longo dos anos, e nisso aí tem uma participação muito importante do apoio da FINEP. Nós apoiamos também vários projetos na área de saúde e, particularmente, aí nesse período de pandemia, o apoio da FINEP a universidades e empresas foi muito importante para o desenvolvimento de vacinas no Brasil. Projetos na área de energias renováveis, solar, eólica, hidrogênio verde, que se apresenta também como uma tendência, desenvolvimento de motores híbrido-elétricos, são várias iniciativas, né? A FINEP, ela apoia projetos em toda a cadeia de inovação no país, né? E hoje, com a nova política industrial, que foi, inclusive, definida recentemente no Conselho Nacional do Desenvolvimento da Indústria, com a participação de 20 ministérios, a inovação, ela, talvez assim, ela está em um momento com muito destaque na política industrial do país, porque o que se pensa hoje é que a reindustrialização ou o incentivo à industrialização no Brasil, ela passa fortemente pela inovação.
não é mais aquela indústria da época da Revolução Industrial, baseada, intensiva em equipamentos, em capital, mas é uma indústria hoje muito intensiva em pessoas, em criatividade e inovação, e a FINEP está alinhada com essa política de reindustrialização, que a gente espera que possa ajudar a resolver problemas cruciais no país, que ainda tem muitos problemas aí de desigualdades regionais, de fome, e que a industrialização, ela pode, nesses termos, ela pode ser muito importante para ajudar a solucionar, gerar emprego, renda para as pessoas e solucionar os problemas do Brasil. Historicamente tem se discutido muito o êxodo de cientistas do Brasil para fora. De que forma o FINEP pode ajudar para que esses talentos permaneçam no Brasil? Olha, Dilson, isso realmente foi um problema, tem sido um problema muito grave, se agravou particularmente nos últimos 4 anos no Brasil, porque a ciência foi muito desprestigiada. Nos últimos 4 anos, houve muito cortes no orçamento para a ciência, e muitas pessoas realmente foram buscar alternativas fora do Brasil. E, para isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia, ele está com um programa, quer dizer, o Ministério vai focar os investimentos nos próximos 4 anos em 10 programas principais. Dentre eles, tem um programa de repatriação de brasileiros que estão fora do Brasil, pesquisadores que estão fora do Brasil, repatriação com o objetivo de engajar, de trazer, criar oportunidades, de trazer de volta esses pesquisadores para universidades e também para atuar em empresas brasileiras que tenham projetos de inovação. Agora, quais são os projetos principais para este ano 2023, Elias? Olha, os projetos principais, ele inclui um grande programa que a FINEP historicamente já faz, que se chama de PROINFRA. Esse PROINFRA é um programa de apoio à infraestrutura laboratorial de universidades, que também sofreram muito nesses últimos anos com o desinvestimento em pesquisa. Então, a FINEP vai retomar fortemente o investimento em laboratórios universitários, na recuperação de equipamentos que ficaram sem manutenção. São muitos equipamentos grandes, caros, que ficaram sem manutenção nas universidades. Então, esse é um programa que a FINEP vai desenvolver. Um outro programa é um programa de apoio à inovação nas empresas, né? Como eu já disse, muito alinhado aí com a política industrial do país. Esse programa vai focar em temas como a indústria de alimentos para enfrentar o problema da fome no país, vai focar também na saúde, no complexo industrial, econômico e industrial da saúde. Nós sabemos que a saúde hoje ela tem se desenvolvido muito com o desenvolvimento de equipamentos sofisticados, e o Brasil ele precisa participar mais fortemente desse jogo. Tem uma linha também de apoio à descarbonização e investimento em energias renováveis, também é uma das linhas que será fortemente apoiada. A infraestrutura, projetos de infraestrutura e de solução de problemas de mobilidade nas cidades brasileiras, particularmente nas grandes cidades, que é um grande problema que se enfrenta hoje no país, né? Problemas da indústria aeroespacial, defesa e segurança pública, que também demanda muita tecnologia. Então, esse é um segundo programa da FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é focado mais na inovação das empresas. E temos outros programas, como esse da repatriação de pessoas, de cérebros, de pesquisadores que buscaram essa alternativa de ida para o exterior, programas de apoio
a área da defesa e segurança pública, programas mais focados na agricultura familiar na busca da solução desses problemas de alimento no país. Ou seja, são programas que estão focados na solução dos problemas do Brasil hoje, né? Nós entendemos que a pesquisa ela não deve ser uma pesquisa feita com o objetivo puro e simples de desenvolver projetos que fiquem engavetados na universidade, mas é de buscar uma colaboração entre universidades e empresas para solucionar os problemas concretos do país. Então, os programas do Ministério da Ciência e Tecnologia têm essa orientação, né, de buscar resolver os reais problemas do Brasil. Hoje, se você vê o grande programa de aceleração do crescimento que houve em governos passados aí, do próprio presidente Lula, era o PAC, né, que era um programa focado em infraestrutura. Hoje existe uma nova visão, além da infraestrutura, o programa de desenvolvimento do país hoje ele está muito focado na inovação, na pesquisa e na inovação, e isso está no cerne da política de desenvolvimento do país hoje. Recursos para todo esse trabalho, ô Elias, estão chegando mesmo? Existem recursos que possam hoje dar tranquilidade às instituições que são envolvidas em pesquisa? Olha, Dilson, na área de pesquisa, nós temos um fundo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. Esse fundo foi criado lá atrás, ainda na época dos militares, e é o principal fundo de apoio à pesquisa no Brasil. Esse fundo ele sofreu muitos cortes nos anos recentes, chegou a ter cortes assim de 80%. Mas o governo atual ele garantiu a reconstituição integral dos recursos desse fundo. Então, agora, para 2023, nós já contamos com 10 bilhões de reais, então, e esses recursos devem aumentar aí nos próximos 3 anos. Então, nós contamos aí com recursos para apoio à pesquisa e inovação dessa ordem de 10 bilhões de reais por ano. Uma parte deles é aplicado como recursos não reembolsáveis para universidades e para empresas, e outra parte na forma de crédito, de empréstimo a juros baixos. Agora, falando um pouco da sua trajetória, Elias, saindo de Feira de Santana, como foi essa trajetória para você chegar aonde chegou? Olha, Dilson, eu nasci em Feira de Santana, como eu já lhe disse, eu estudei desde cedo aí em escola pública, né? Eu venho de uma família simples, meu pai era mestre de obras, minha mãe era dona de casa, mas eles sempre fizeram questão que todos os filhos estudassem, se formassem. Então, eu fiz a minha parte aí do ensino primário em Feira de Santana, em algumas escolas, particularmente na General Osório, ali na Castro Alves, no Colégio Estadual. E depois que eu fiz o básico, né? Naquela época tinha o básico no início do segundo grau, eu fiz o exame de seleção para a Escola Técnica Federal da Bahia, em Salvador. Vim estudar em Salvador, fiz o curso técnico de instrumentação industrial. Depois disso, eu fiz bacharelado em Física na Universidade Federal da Bahia, fiz mestrado em Física, fiz doutorado em Biofísica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e atuei como professor na antiga Escola Técnica Federal, depois Cefet, hoje Instituto Federal da Bahia, aí por mais de 30 anos, né? E hoje, quer dizer, minha experiência toda é uma experiência na área de ensino, sou professor, sou pesquisador, e depois disso eu comecei a atuar em algumas áreas ligadas aí à gestão da ciência e tecnologia. Fui diretor da FAPESB, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, aí nesse período de
2007 a 2011. Depois eu vim para o Rio de Janeiro para atuar na área de pesquisa e desenvolvimento da Agência Nacional do Petróleo, onde passei 4 anos. Fui diretor da FINEP em 2015, foi um período curto de 6 meses. E agora estou retornando à diretoria de inovação da FINEP, né? Então, resumidamente, essa é a minha trajetória, né? Saí de Feira de Santana, fui para Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, morei na RUF, que é a residência do Universitário Ferense. Aí em Feira tem muitos amigos, colegas da época que foram rufiões, como nós nos autodenominávamos, né? E morei na RUF durante uns 4 anos, enquanto estudava em Salvador. E, enfim, depois saí, fui e assumi a minha atividade de professor, né, que é o que eu fui a minha vida inteira, praticamente. E ainda continuo, né? Mesmo aqui na FINEP, eu ainda continuo como voluntário, dando aulas em um programa de doutorado que em parceria da Universidade Federal da Bahia, com o Instituto Federal da Bahia, UNEB, Senai Cimatec. É um programa muito bom, interdisciplinar, na área de difusão do conhecimento, onde eu busco ainda reservar um tempinho meu toda semana para realizar as minhas atividades desse programa de doutorado em difusão do conhecimento. Ok, Elias, nós agradecemos essa entrevista. Dr. Marcos Machado mandando aí um alô especial para você, que é nosso grande amigo também. E Feira de Santana se orgulhar desses talentos que tem como você, né? Quantos outros que daqui saem e galgam caminhos que só poderiam sair e chegar através da cultura, através do ensino, através do estudo, né? Então, parabéns e grande diferença que você é, defendendo aí a nossa cidade aí, por onde você esteja. Então, muito obrigado, um bom dia para você. Algo mais queira falar, à vontade. Muito obrigado, Dilson. Mando aí um abraço para Dr. Marcos Machado, que é meu sobrinho, também um profissional muito competente aí, diretor técnico do IEP, em Feira de Santana. Queria mandar um abraço também para a dona Elizabeth Dias Marques, que eu tive no cartório de Dona Elizabeth o meu primeiro emprego aos 14 anos de idade, aí em Feira de Santana. E esse emprego também me ajudou a chegar. Passei aí quase 2 anos trabalhando no cartório do segundo ofício, na época cartório de notas e protestos de título aí em Feira de Santana. De Feira de Santana, realmente eu pude continuar meus estudos em Salvador, depois no Rio de Janeiro, e estou aí, mas sempre com o pensamento em Feira de Santana, que é a minha origem, onde eu me formei, onde eu brinquei aí como criança, e Feira de Santana continua sendo a minha raiz. Torcedor do Fluminense de Feira e do Fluminense do Rio, então minhas ligações com a cidade, elas permanecem muito fortes. Ok, você falou da Dona Elizabeth, eu tenho um carinho especial por ela. Inclusive, possivelmente na época que você trabalhou com ela, eu trabalhava em cima no segundo andar daquele mesmo prédio do cartório. Nós tínhamos o estúdio da antiga Rádio Fundação de São Gonçalo, que a gente colocou ali. E Dona Elizabeth foi sempre uma facilitadora para todos nós. Um abraço para ela, que sempre nos ouve. E quanto ao Fluminense, lamentavelmente o nosso Fluminense ontem foi eliminado, faltando 20 segundos para acabar o jogo. Na disputa lá em Jacobina, faltando 20 segundinhos para o Fluminense se classificar. Os 20 segundos fez a diferença, tirou o nosso Fluminense da disputa. Eu também sou um torcedor fanático. Mas muito obrigado, viu, Elias? Muito obrigado, disponha sempre do nosso Bom Dia Feira. Sempre à disposição. Pois é, gente, então nós conversamos aí com o feirense Elias Ramos Souza, diretor de inovação